A graça e a paz de Senhor Jesus, quero nesse momento compartilhar com você a palavra do Senhor, esta palavra que é poderosa, e que o Espírito Santo de Deus aplique esta verdade ao meu e ao teu coração. O texto que quero compartilhar com você se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do verso 29, que diz o seguinte: Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu quero, nesse momento, conversar com vocês sobre cuidados na hora das necessidades. Nós vivemos em um tempo em que as necessidades elas sempre batem a nossa porta. E diante desse contexto das necessidades que às vezes nos sobrevêm, nós precisamos ter cuidado, porque mesmo em meio à necessidade, nós não podemos negociar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós vemos nessa história onde Esaú, um homem que tinha sobre si a promessa ou o direito da primogenitura, a qual ele tinha direito à herança material e espiritual do seu pai, mas por um momento de necessidade, ele negociou aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Assim, diante desse contexto, nós podemos olhar para nós nesse momento e refletir sobre essa verdade, porque as necessidades elas sempre vão apontar em nossa vida, dados momentos em que nós precisamos tomar o cuidado para nos manter olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Nós olhando para Esaú, ele nesse momento de necessidade, porque o texto diz que ele estava esmorecido, ele veio do campo, veio do trabalho, estava cansado, estava com fome, e nesse momento ele é colocado diante dele uma proposta para que ele pudesse negociar, e nesse momento ele acaba abrindo mão da promessa da primogenitura para a sua vida por algo que era instantâneo, por algo do momento. E diante disso nós percebemos que muitas vezes nas necessidades chegam propostas e muitos acabam negociando aquilo que não deveria negociar. Nós temos sobre nós a bênção, a promessa, a mão de Deus sobre as nossas vidas, e nesse momento em que às vezes estamos passando por lutas, por dificuldades, por necessidades, nós às vezes não conseguimos enxergar a promessa, a bênção, mas para passar pelo momento de necessidade nós precisamos manter o nosso olhar, não na circunstância do momento, mas no Senhor Jesus, olhando para o alto, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Talvez as propostas para você sejam propostas que queiram te tirar do caminho do Senhor, mas o conselho da palavra de Deus para nós, para mim e para você, é manter-nos firmes nessa caminhada. Apesar das necessidades, apesar das lutas, a nossa esperança não pode estar na força do momento, na proposta do momento, mas no Senhor Jesus. Esaú não olhou para a promessa, para a proposta, para a primogenitura, olhou para o momento e perdeu aquilo que era essencial para a sua vida e para a sua descendência, e fez uma escolha equivocada. E quando nós fazemos escolhas erradas no momento da necessidade, as consequências são maiores, porque Esaú ele fez uma escolha errada na hora errada, e isso trouxe consequências tanto para a sua vida como para os seus descendentes. Assim, amado, diante das necessidades da vida, nós precisamos ter cuidado para não negociar aquilo que Deus já colocou na nossa vida, para não negociar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor e encontrar um momento em que Jesus foi também tentado com uma proposta na hora da necessidade. O Senhor Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E aí chega o tentador para ele e diz: olha, se tu quiseres, pode transformar essas pedras em pães. E Jesus responde usando a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem. Jesus, apesar da necessidade, ele não negociou
aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Jesus tinha uma convicção de que o seu compromisso era com o Pai, que o seu compromisso era com Deus. Por isso ele responde usando a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, por necessidades, mas saiba que na palavra do Senhor você pode encontrar e pode fortalecer a sua fé, pode fortalecer a sua convicção de que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Assim, precisamos fortalecer no momento de necessidade, em primeiro lugar, fortalecer a nossa fé, sabendo de que as boas palavras do Senhor, elas não caem por terra ou pela necessidade ou pela circunstância do momento. Se nós nos mantermos com a aliança com Deus, apesar da circunstância, apesar do momento, pode ter certeza que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, a sua palavra sobre as nossas vidas. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor e chegar à conclusão que nós somos importantes para o Senhor, a ponto dele fazer essa referência quando diz que as árvores, elas são lançadas ao fogo para ser queimadas. E nós valemos mais que as árvores, que as aves do céu, porque o Pai tem cuidado das nossas vidas. Se o Senhor cuida tão bem assim das ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas fora, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Assim Jesus fez referência ao cuidado de Deus para com a nossa vida. Então, as necessidades, elas vão acontecer, mas nós precisamos manter a nossa fé em Jesus, manter a nossa fé no alto, mantendo a nossa fé olhando para o autor e consumador, que é Jesus, aquele que fez a referência e afirmou que estaria conosco em todo o tempo. Ele diz em sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Assim, a nossa fé, apesar da luta, apesar da necessidade, precisa estar fortalecida no Senhor. Esaú acabou negociando aquilo que era de muita importância. Assim ele desprezou aquilo que era para a sua vida, a primogenitura, que traria para ele tantas bênçãos materiais, as bênçãos do seu pai, mas também as bênçãos espirituais. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem coisas excelentes para nós. E apesar da circunstância, apesar do momento, apesar da necessidade, nós precisamos nos manter olhando para o alto, sabendo de que a necessidade e o momento vai passar, porque Ele está conosco, Ele nos ajuda. A Bíblia diz que o salmista faz essa referência quando diz: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus distante, é um Deus que faz referência ou comparação com um pai. E um pai sempre está próximo do seu filho, cuidando do seu filho. Assim, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Pai, o nosso Paizinho, está cuidando de nós em todo o tempo, apesar da necessidade, apesar das lutas. Assim, venhamos nós nos manter firme no Senhor. Apesar das necessidades, não podemos negociar. Nós precisamos sempre olhar para o alto, sabendo de que de lá vem o nosso socorro. Então, amados, esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não podemos negociar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Esaú acabou negociando e aí perdeu aquilo que era de mais precioso na sua vida. Que eu e você não venhamos negociar as coisas eternas, a palavra de Deus, a presença do Senhor, por coisas passageiras. Antes, possamos nos firmar cada vez mais, sabendo de que nós não estamos só nessa jornada. Temos o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, que nos fortalece, que intercede por nós, que está conosco, que vai nos orientando, que vai nos dando força. Então, apesar da necessidade, você tem um Deus que está dentro de você, que está com você, que está conosco, o Espírito Santo, para nos fortalecer nessa jornada. Que Deus nos abençoe e que possamos juntos vencer a cada dia as necessidades, para que possamos sempre glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.